Tá tenso, meu amigo? Tô nervoso. O que eu ia dizer? A ideia é só nós, o Edu vai falar junto? Vai falar junto? Os palpites fora de hora. Quer fazer um de frente com o Gabi? De frente com o mentor. De frente com o Vini. Ah, não, eu sou convidado, né, cara? O programa é seu. Oi, Dudu. Sim, nós temos a abertura. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Desaprenda para Voar. Hoje aqui na minha companhia, comissário Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que é pouco falado, né? A gente vai conversar sobre datas especiais na aviação e a carreira de comissário de voo. Então, queria aproveitar também para dar as boas-vindas para todo mundo que está assistindo a gente através da live no Instagram. Então, sejam todos bem-vindos. Bom, Vini, bora lá. A gente está chegando numa época, final de ano agora, 2019, um ano que foi cheio de desafios para muita gente. Um ano que a aviação viveu uma expectativa de crescimento muito grande e esse crescimento aconteceu. Porém, ele foi um pouco reprimido porque a gente teve o fechamento da Avianca. Perfeito. E muitos processos seletivos que estavam acelerados no início do ano pararam e aí as companhias começaram a fazer processo seletivo exclusivo para quem era, para os funcionários que eram da Avianca, e isso acabou freando. Teve processos seletivos que se estenderam durante praticamente o ano inteiro. Começaram em janeiro e vieram a terminar em dezembro. Às vezes até mais, né? Até mais. Teve alguns que ainda não terminaram. Começaram em janeiro e ainda não terminaram. Devido a esse final, né? Inesperado da Avianca, para alguns já esperado, mas o fato é que isso transferiu para 2020 uma expectativa maior ainda. As expectativas de entrada em grande escala de pessoas que estão se preparando para esse mercado. Perfeito. E a gente tem conversado muito aqui sobre os desafios que a profissão de comissário de voo traz, os desafios que ela apresenta, justamente para que as pessoas desconstruam, né? A ideia do podcast é essa, desconstruam aquela primeira impressão, aquela primeira ideia de que essa é uma profissão superficial, voltada apenas para glamour, apenas para essa parte mais, como eu disse, superficial da profissão. E a ideia é fazer com que a gente se aprofunde mais em questões que são realmente relevantes. E agora, com a chegada do final do ano, uma coisa que que é muito marcante, né, é o comprometimento das pessoas com relação a essa carreira e datas especiais. Então, eu queria que tu comentasse um pouco como é para ti, né, que está entrando nesse mundo, como é para ti, o que passa pela tua cabeça quando tu começa a pensar assim sobre datas especiais e sobre tudo que tu vai enfrentar daqui para frente? Para começar, eu já me considero um privilegiado de ter ganhado folga no Natal. Isso é muito importante. Por que eu comecei a pensar na questão das datas especiais? Eu te mandei uma mensagem quando eu descobri que na escala eu ia ter folga no Natal. E eu via todo mundo ao redor falando, Natal eu vou estar voando, Natal eu vou estar em treinamento, vou estar em qualquer outra cidade, mas vou estar longe da minha família. Então, realmente, nesse meu primeiro ano é um privilégio, né, poder estar vivendo isso. E o pessoal tem que entender também o quanto que essa profissão é desafiadora nessa questão de independência, de você não tá no lugar que você quer, quando você quer, né? A gente falar é uma coisa, mas agora quando chega no final do ano, que tem o Natal, que tem o Ano Novo, que é praticamente a época mais importante de juntar toda a família e você tá longe dela. Então, você sabe muito melhor que eu, tá? 13 anos aí na rota e já pegou quantos natais em casa? Olha, ao longo de 13 anos, eu acho
eu sempre priorizei pedir com folga Natal, porque eu tenho um filho, o Davi. Sim. Ele tá com 11 anos, então eu sempre tento ficar com ele. Então, de 13 natais que eu já passei como comissário, eu acho que eu fiquei em casa em torno de uns 6 ou 7. É um privilégio. É um privilégio também. É um privilégio. Mas o número de ano novo, de anos novos, né, foi bem menor. Foi bem menor. Eu voei bem mais, assim. E é uma época que as emoções das pessoas estão muito à flor da pele. Com certeza. Então, por exemplo, eu tenho muitas lembranças de voos marcantes nessa época de ano. De pessoas que têm um comportamento, vamos dizer assim, alterado por estar emocionalmente influenciado pela época do Natal. Então, essas pessoas às vezes viajando para ver parentes que não vêm há muitos anos, e às vezes você está num voo que tem uma determinada contingência, e isso exige muito do tripulante. Esse período do ano não é só do tripulante, do passageiro, mas da operação como um todo, né? O aeroporto em si já fica com um clima totalmente diferente. Eu tava pensando antes de te comentar, você já deve ter feito, né? 24 de dezembro, pega 3 cenários diferentes. Faz um voo às 2 da tarde, um voo às 4 da tarde e um às 10 da noite. Eu tenho certeza, eu não fiz essa rota ainda, mas tenho certeza que o semblante dos funcionários e dos passageiros às 2 da tarde é sabendo que vão jantar com a família, que vão passar o Natal com a família. Agora, o passageiro que está embarcando às 10 da noite do dia 24 de dezembro, muitas vezes esse pegou a promoção que tinha, foi remarcado o voo dele, foi cancelado um voo anterior. Então, ele tá apreensivo, ele quer chegar a tempo. Pra pegar o final, né? Ele já entra com uma... Tem os dois cenários. Tem a pessoa que realmente... aquela data ela é extremamente importante para a pessoa, e tem aquela pessoa que já desencanou. Então você encontra os dois extremos, assim, é muito comum você encontrar pessoas que já sabe, não ligo, né? Mas sim, você percebe que tem muitas pessoas com um semblante mais tenso, qualquer coisinha eles já querem saber, mas tá tudo bem, mas tá no horário, o que você acha, a gente vai conseguir decolar? Então esse tipo de pergunta já te leva a filtrar o estado emocional que a pessoa está, e aí cabe, né, a gente, como profissionais que estamos lá para fazer com que a viagem da pessoa seja o mais tranquilo possível, você envolver, né, através de uma conversa amiga, e você distrair, tirar o foco disso, lembrar ela o quão vai ser bom ela encontrar as pessoas. Mas isso faz com que a gente perceba uma coisa: as pessoas valorizam muito um determinado momento. Aquele momento do dia 24, ele é especial para muita gente. O momento da virada, ele é especial também para muita gente, assim como, né, datas de aniversário, né? Sim. Estar com a pessoa que você ama na data do seu casamento, noivado, namoro, seja lá o que for. Estar com a sua mãe e o seu pai no dia do aniversário, do aniversário deles. Batizado de sobrinhos, filhos, etc. Eu batizei o meu filho e posso te falar uma coisa, assim, ó, é um desafio você conseguir realizar um batizado você sendo tripulante, porque você tem que agendar, você não pode agendar com uma data muito longa, porém você precisa solicitar sua folga com uma data muito longa. E aí é muito difícil de você conseguir gerenciar isso com a igreja e tal. Olha, eu me lembro que eu passei algum trabalho. A folga você tem que pedir 3 meses antes, mas agora um batismo pedir para a igreja 3 meses antes, eles não faziam. Não faziam. Então você tinha que, sabe, e aí quando chegava muito perto também tava todas as datas cheias. Então,
Cara, foi bem complicado, bem complicado. Até porque tu tem que combinar a vinda de pessoas, às vezes de outro estado, sabe? É complicado de você gerenciar isso. Mas isso traz um efeito, por exemplo, para nós tripulantes. A gente aprende a dar valor não para esse momento especial do dia 24. Que tem que ser nesse dia, mas como um todo, né? Tem que ser nesse dia, exatamente. O efeito ao longo dos anos, que eu percebo assim, voando todo esse tempo, é justamente fazer com que todo momento ele seja especial. Não só o Natal, não só o Ano Novo, sabe? Eu não faço as minhas promessas de Ano Novo na noite da virada, ou pulando as 7 ondas na beira do mar. Eu faço isso muito antes. Às vezes eu estou fazendo isso em novembro. Eu estou pegando o caderno e definindo as minhas metas para o ano que vem, firmando os compromissos que eu preciso para em 2020 conseguir os resultados que eu quero. Então, por exemplo, né, das minhas metas para 2020 é me desenvolver mais. E eu, por exemplo, firmei agora, no início de dezembro, uma mentoria que eu vou realizar em Brasília, com encontros presenciais e online, ao longo de todo o ano. Então, ao longo de todo 2020, eu já firmei o meu compromisso no início de dezembro. Então, por quê? Porque eu sei que eu já me desvinculei, vamos dizer assim, né? Dessa questão das datas. Eu brinco muito com o pessoal que diz assim, vamos fazer tal coisa domingo, sábado, segunda. Eu disse, cara, primeira coisa, que dia que é hoje? Porque eu conheço só 3 dias. 3. Hoje, ontem e amanhã. Não me pergunta que dia da semana que é, porque eu não sei. Não sei mesmo. Eu já quase levei o Davi para a escola num domingo. Se não fosse ele tá ligado, eu tinha levado. Tinha mesmo. Então, assim, esse efeito de desvincularização do final de semana é muito difícil de acontecer. Eu vejo isso através dos meus alunos de mentoria, por exemplo. Eu percebo que eles ainda não conseguem se desconectar. Chega final de semana, o nível de atenção cai, o nível de execução cai drasticamente. As pessoas ainda vinculam a semana com ser produtivo e final de semana com não fazer nada. E você pode reservar um dia da semana para que você descanse. Porque a maioria dos empregos tem essa rotina de você ter o final de semana e você ter a férias do final do ano, ou a folga de Natal, ou a folga de Ano Novo, ou a folga do aniversário. É um tipo de rapport de ambiente que você sofre. Sim. Né? Pelo emprego que você tem. Então, por que no episódio passado a gente falou sobre eu crio os meus rituais, eu defino os meus rituais? Por quê? Porque a sociedade nos impõe rituais. Você trabalhar numa empresa de segunda a sexta, das 8 às 6, é uma imposição de um ritual. E aí você estuda durante a semana. E se você tirar a quarta-feira, por exemplo, à noite, para ser o seu dia de descanso, qual é o problema? Qual é o problema de você definir que segunda-feira é o seu dia? É que é a quebra de paradigmas que o pessoal está acostumado, né? Exato. E quando vão para voo, essa percepção, ela veio ao longo de anos voando. No começo foi difícil, né? Mas é uma percepção de algo que eu desenvolvi com o tempo. Então, se eu te passo isso para você que está começando agora, qual que é a ideia? A ideia é que você comece a executar isso, porque quanto antes tu executar, mais fácil vai ser a tua adaptação. E para quem está fora do mercado? Para quem está fora do mercado, começar a executar, começar a ter esse tipo de atitude, esse tipo de postura agora, vai fazer com que essa pessoa consiga modelar aquilo que ela vai viver no processo, na aviação como um todo, percebe? Poder antecipar isso, né? Sim, poder antecipar, poder chamar a responsabilidade. Eu falo muito isso dentro do plano de voo, que é você se tornar protagonista. Você chamar a responsabilidade para si, principalmente sobre os seus resultados, sobre aquilo que você define para você e para a sua vida. E uma vez que você chamar essa responsabilidade para você, agora
você começa a tomar toda essa atitude de trazer, de mudar a tua rotina, de pensar fora da caixa. E é impressionante, porque quando tu vai fazendo isso, você vai se dando conta de outras coisas. Porque a gente vive no automático. Total. Né? E aí quando tu começa a entender funcionamento cerebral, gatilhos mentais, gatilhos de rotina que disparam âncoras, e aí tu vai entendendo essas âncoras e tu vai sabendo definir os teus rituais e mudando eles, cara, os teus resultados começam a aparecer de forma significativa. Porque, por exemplo, se a gente vive junto, tá? A gente divide uma casa e a gente mora junto. E aí eu vejo o Vini trabalhar de segunda a sexta, chegar em casa, estudar e tal, não sei o que, e final de semana o Vini vai pra festa, o Vini vai pra balada, o Vini sai pra passear e tal, não sei o que. E aí, durante a semana eu sempre vou ver o quê? Tu usar o pior momento do teu dia dedicado ao estudo. Qual é o pior momento? O momento que tu tá cansado. É a segunda-feira que todo mundo odeia. O momento que tu vem pra tua casa, né? Quem aqui, para pensar no efeito que a tua casa gera em ti. Quem não relaxa quando entra em casa? Você cria um estado de relaxamento. Não é à toa que 80% dos acidentes que acontecem a 2 quadras de casa. Por quê? Porque nós já estamos se sentindo seguros. Logo, o nível de atenção cai. Se o nível de atenção cai... as distrações aumentam e as consequências aparecem, né? Exatamente. E tem uma coisa muito interessante com isso também, né? A gente tá botando o pessoal a pensar já antecipado pro que vai vivenciar lá, para não chegar lá sofrendo na gala e lá atrás, reclamando porque é dia 24 e estão tendo que trabalhar às 10 da noite. E são diferentes cenários que podem acontecer. Eu já ouvi alguns amigos aí falando, por exemplo, você imagina dia 24 fazer uma reserva, né? Você tem que estar lá no aeroporto das 9 da noite às 3 da manhã. Então você fica completamente o período em que todo mundo está aproveitando o Natal, você fica lá no DO com pessoas que muitas vezes você não conhece, dando Feliz Natal para todo mundo. E imagina esse cenário, sabe? Ou outro, né? Ou imagina que você está de reserva das 5 da tarde às 9 da noite. Nossa. E aí você é acionado. Acionado às 9 da noite. Às 9 da noite para fazer uma etapa, para ficar sozinho no seu quarto de hotel, lá não sei aonde. E as pessoas estavam esperando que quando desse 9 horas você fosse lá jantar com elas. E agora você não vai mais. Não agora vai você mais. vai levar as outras pessoas para que elas consigam chegar às 10h30 para jantar e ceiar com a família delas. Então, a gente tem que entender, é uma profissão onde você abre mão de muita coisa. A grande pergunta que fica é, do que você está disposto a abrir mão? Mas não é um abrir mão passivo. Não é algo assim, tá, a hora que acontecer é óbvio que eu abro mão. Não, é um abrir mão hoje. Hoje você faz isso. Hoje você deixa de fazer algo, deixa de ter um prazer momentâneo para focar na sua carreira, para se dedicar naquilo que você quer realizar lá na frente. Quem é que sacrifica hoje o sábado de noite para estudar? Né? São poucas pessoas já fazem isso. A gente está falando do final de semana. Imagina sacrificar o teu aniversário, o teu Natal com a família, o teu Eu vou ano mais novo. longe. Quem é que deixa de sair na sexta-feira à noite para ter um sábado de manhã produtivo e de estudo? Por quê? Porque é o melhor momento que você tem para dedicar aos seus objetivos. Porque você não vai ter sofrido a influência de todos os acontecimentos do teu dia. Aí tu deixa para estudar sempre à noite. Aí durante todo o dia tu brigou com o chefe, brigou com o marido, com o namorado, com o filho, se desentendeu com o colega de trabalho, tá remoendo aquela raiva dentro de você o dia inteiro e aí pega os cadernos para estudar. Como que você acha que vai ser o seu desempenho? Aí agora você se planeja para acordar cedo, pegar um momento onde você está só você, sem influência de ninguém, toma um café,
pega o seu material, planeja um dia antes o que é que você vai estudar, senta e se dedica por 1 hora, por 2 horas, faz pausas de 15 minutos, toma um café, come uma bolacha, vai de novo, foca mais 45. Quem é que faz isso hoje para conseguir ter os resultados que deseja? Eu vejo assim, ó, eu sempre uso muito esse termo, assim, eu vejo que as pessoas são muito folha solta no vento, sabe? Vamos pra onde o vento tá soprando. O ritual, sabe? Rapport de ambiente. O ambiente me levou para tal cenário, aí a pessoa vai para tal cenário. O ambiente agora me levou para aquele cenário. E às vezes parece que o desejo de entrar na aviação nada mais é do que, poxa, quando é que os ventos vão me levar para lá? E essa postura, essa passividade, essa espera, ela é justamente o que anula o crescimento da pessoa. Porque quando ela chama a responsabilidade para ela, a coisa toda muda. Ela para de depender do vento. Ela para de dizer assim, não, é quando o vento soprar para lá é que eu vou ir para lá. Vou ficar em casa esperando alguém me chamar para brincar de avião, né? Exato. Então, é bem complicado. Mas até tem outra coisa interessante com isso. Questão de... Eu gosto muito de falar do Natal porque ele tá muito próximo, né? Eu acho que é mais... aquela coisa mais família de todos, assim, pelo menos pra grande maioria. Mas tem outra coisa que a gente... muito difícil de pensar. Quantos sonhos a gente não tá realizando naquela data, tripulando? Vamos pegar mais ou menos os aviões aí que a gente tem em grande frota no Brasil, que é o 737 e o A320. Eles levam, na média, entre 170 e 180 pessoas. Se você fizer 5 pernas no dia, você está levando entre 800 e 900 pessoas. É uma conta bem grosseira. Você imagina 800 a 900 pessoas que vão passar o Natal com a família. Olha quantas famílias, quantas pessoas estão envolvidas naquele dia. A cada conjunto de 4 tripulantes, isso. Então, se você pegar isso, né, baseado, sei lá, uma operação de uma companhia aérea em torno de entre 600 e 800 decolagens por dia, aproximadamente, as companhias do tamanho do Brasil, que tem aqui no Brasil. Então, 600 decolagens vezes 200 pessoas. A gente tem milhares de famílias aí que estão sendo... Olha a quantidade que vão de realizar pessoas esse sonho de ficar junto no se Natal. deslocando, olha a quantidade de pessoas se movimentando através do país justamente por causa de uma data. É muito louco o movimento que muito isso louco gera. Isso. Não, e até eu falei disso, tô falando de um tripulante só, né, que você leva entre 800 e 900 pessoas. É até uma coisa complicada de dizer, mas parece um pensamento até egoísta achar que, eu tô me sacrificando aqui no dia 24. Mas eu tô me sacrificando e eu tô transformando a vida de 800 pessoas. Entende? Mesmo que seja de maneira indireta. E é muito interessante o teu ponto de vista, porque nós estamos falando aqui, até agora estávamos falando aqui de algo voltado para o eu. Né? Sim. E o que tu tá trazendo é justamente a percepção daquilo que é proporcionado para o outro. Né? E é justamente algo que vem muito a combinar com o que eu sempre digo. Essa é uma profissão completamente voltada para o outro. É uma profissão de doação. Exatamente, a gente cuida de pessoas, a gente não está passeando de avião. Não é uma profissão que, eu tô trabalha viajando de avião. Ganho para viajar. Ganho para viajar de avião, ficar em hotel. Não, você ganha para cuidar de pessoas. Então, numa data que nem essa, que é uma data especial, ela é especial porque você está cuidando de muitas pessoas que estão com o mesmo objetivo. É o objetivo que você queria? Só que ele está sendo fracionado e proporcionando felicidade para muitas pessoas. Isso é muito gratificante. Se você observar o ponto de vista como um todo, eu duvido que no final do dia, assim, aquela quantidade de boa noite, Feliz Natal, boa noite, Feliz Natal, se aquilo não conseguir te compadecer, você está na profissão errada, cara. Olha, eu não tenho a propriedade nem a experiência que você tem, mas ter a mente já com essa abordagem já é um passo muito importante para que essa carreira dê certo. É isso que eu penso. Isso que o Vini está falando é de um sentimento, está falando muito do sentimento que a pessoa vai ter ao executar isso, ao estar trabalhando nessas datas especiais, né?
Então eu gostaria de convidar você, lança um desafio aqui para você. Execute algo no teu Natal que represente uma doação ao próximo, mas não de doar algo, mas de doar você e aquilo que é o mais valioso, o seu tempo. Execute qualquer ação que doe o seu tempo nessas datas, que tenha o envolvimento seu de doação para qualquer outra pessoa, seja lá o que for, levar um alimento para quem mora na rua, um colchonete, um cobertor, qualquer coisa que faça sentido para você e que aqueça teu coração, mas que você execute. Ninguém vai executar por você. Não é doar dinheiro, não é você se envolver, é você fazer isso com as suas próprias mãos, com o seu próprio tempo. Faça, eu lanço esse desafio aqui, tome uma ação como essa, numa noite de Natal, numa data que é especial para você, tá? E você vai conseguir ter acesso a esse sentimento que o Vini está comentando aqui. E não tem desculpa, né? Porque essa data especial que a gente está falando, que é principalmente agora do Natal, é onde mais tem arrecadação tanto de alimentos quanto de brinquedos para criança. Então não tem desculpa para não fazer. É só entrar no Instagram, entrar no Facebook que alguém está fazendo alguma movimentação para arrecadar doações. Então o seu tempo não é ir lá e transferir dinheiro. É você sair de casa e comprar um brinquedo barato, que seja o que dê para fazer, mas ir lá de coração e fazer uma doação e fazer alguém feliz e tu se sentir feliz com isso também. Tu sabe que uma vez eu assisti um vídeo e o vídeo era um vídeo político, né? Mas ele trazia uma reflexão bem interessante, porque ele dizia o seguinte: quanto maior é o governo, menor é o cidadão. Quanto mais o governo influencia na vida do cidadão, menor é a participação do cidadão dentro da sociedade. Então, eles percebiam que em inúmeros governos, aonde o governo é muito grande e ele busca regular e controlar muito a vida da pessoa com sobreimpostos, com uma regulação muito apertada, onde não dá espaço para que a pessoa faça, não fique com muitos recursos à disposição dela. Eles percebiam que nesses países o nível de caridade era muito baixo. Uhum. E em países onde o governo era pequeno, ou seja, não pequeno no sentido de tamanho, mas pequeno no sentido de envolvimento, de interferir na vida do cidadão. Quanto menos o governo interferia na vida do cidadão, maior de poder de decisão esse cidadão tinha. E nessas comunidades o nível de caridade era muito grande. As pessoas executavam muita caridade, muita doação. Então eles fizeram um estudo e pesquisaram isso, tá? E nessa pesquisa as pessoas responderam o seguinte, que onde o governo tinha muito controle sobre as pessoas, eles diziam o seguinte: mas me sobra tão pouco, por que o governo não dá para as pessoas aquilo que elas precisam? Quem tem que dar para elas é o governo. Eu já pago os meus impostos. E isso fazia com que as pessoas se distanciassem umas das outras. E no outro modelo, as pessoas, por terem liberdade de escolha, por terem poder de decisão, elas realizavam muito mais caridade, elas doavam muito mais o tempo delas, faziam muito mais, se dedicavam muito mais ao processo de caridade. E galera, deixando claro aqui, caridade não é o doar 1 quilo de alimento. Caridade não é o contribuir com o asilo perto da minha casa. Caridade, eu estou falando de caridade que envolve aquilo que é o mais valioso. Uhum. O tempo. É você ir até lá, é você ir até o asilo, é você sentar com o idoso, é você conversar com ele, é você participar do mutirão, é você levar comida para as pessoas na rua, é você ajudar, é você ensinar.
Se aquilo que você tem para dar é conhecimento, você pode transmitir o seu conhecimento para essas pessoas, para tentar levar uma reflexão, algo que mude a postura delas, que mude a vivência, a experiência de vida dessas pessoas. Então, essas datas são datas que contribuem muito para que a gente faça essa reflexão, né? Será que a gente simplesmente não joga... Aqui no Brasil a gente tem um controle muito grande do governo em cima da gente, né? Uhum. E uma sobretaxa, a gente paga muito imposto. E existe lá no fundo esse sentimento, né? O governo que providencie isso para ele. O governo que dê assistência. Eu já pago os meus impostos. Então, o nível de caridade, por exemplo, executado no Brasil, é um nível muito baixo. É um dos mais baixos que tem. Tá aí a pouca influência que associações de bairro executam, né? Eu acho que hoje o mais forte seriam talvez igrejas de bairros que executam alguma atividade. Mas a gente vê que existe uma desconexão da sociedade com essas micro células da sociedade, né? Uma igreja, uma escola, uma associação de mães, uma associação de moradores. E não existe uma unidade. Podia ser maior, né? As pessoas podiam ser mais próximas disso, né? A gente vê assim, os bairros não tem um projeto de bairro que todo mundo sabe. Sabe quais são os projetos do teu bairro? Não sei. Sabe qual é o envolvimento que o teu bairro tem, que a tua associação de moradores criou para que o teu bairro seja cada vez melhor? As pessoas não se envolvem com isso, entende? Elas não têm tempo, por quê? Porque estão sobretaxadas, porque estão sobrecarregadas. Então, a gente às vezes transfere isso para outros. Então, talvez esse sentimento acabe vindo também para essas datas especiais. Tipo, eu já faço tanto, Natal é meu, né? Já faço tanto, não, Ano Novo eu vou pra praia. É o egoísmo que eu tava falando agora há pouco. Esse pensamento, mesmo que seja sem maldade, só por ele passar assim inconsciente, o meu Natal, e o resto, o que você poderia fazer que é muito maior do que isso? Do que simplesmente o teu Natal e jantar ali por 1 hora com a tua família e levantar e ir embora. Ou que nem o Natal, assim, tem uma coisa interessante no Natal, muita gente se arruma pra ficar sentado na sala, né? Existe o grande meme, né? O grande meme dessa época é você botar a roupa mais bonita que você tem pra sentar na sala e as pessoas te perguntar o que você tá fazendo na vida. Como é que tá o trabalho, como é que tá o namorado, namorada. E ficar congestionado no WhatsApp, né? As mensagens, ficar congestionado naquele momento, 10 minutos de congestionamento nas redes, porque você tem que mandar a mensagem naquela hora. Gente, não vai ser aquele momento que vai definir isso. Não, a gente é muito maior do que isso. Geralmente é uma coisa que sempre acontece, né? No Natal e no Ano Novo o telefone não funciona, né? Eu me lembro, agora com o WhatsApp ele tá, por internet, mas quando você quer ligar mesmo no dia 24, 10 da noite, é muito difícil de dar conexão. Ou dia 31, meia-noite, então nem se fala, o telefone não funciona. Pode estar onde estiver, o telefone não funciona, porque todo mundo quer aquele momento. Deu o momento, acabou, virou meia-noite, a vida parece que volta ao normal. É como se a carruagem voltasse a ser abóbora. É o efeito palestra. Você vai pra palestra, final de semana, sai de lá, vamos mudar a vida, vamos isso, vamos aquilo. Segunda-feira vem, terça-feira, quarta-feira, na quinta, na sexta já tá perguntando o que é mesmo que a gente ia fazer, como é que a gente ia dominar o mundo mesmo. Já tá o Pink e o cérebro um olhando pra cara do outro e dizendo... Cadê o projeto? A gente se perdeu e é o efeito palestra. Eu acho que isso acontece muito agora nessa época de final de ano, né? A galera se empolga, ano novo, vida nova, não sei o que, lá. Mas e aí, o que é que você está executando para ter algo diferente, né? Você tem que fazer algo diferente. Se você continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Eu vi uma conversa esses dias que fecha bem com o que você está falando. Alguém falou assim num grupo que eu tô. Ano que vem eu vou me puxar para ser comissário de voo, vou começar a estudar. Em janeiro eu vou começar a estudar inglês. E outra pessoa foi lá e rebateu e disse assim: por que você não começa agora, hoje de noite? Entra no YouTube, começa a estudar agora. Precisa virar dia 31 para dia 1º para te fazer. Agora virou o ano.
resetou tudo agora que vai dar certo. Por que não pode dar certo antes? Por que não pode começar o teu projeto? Pode começar dia 30. Você sabe por que a grande maioria das metas de ano novo não vão pra frente? É um detalhe. É um detalhezinho. Essa eu quero ouvir. Que faz toda a diferença. Você sabe, você de casa aí, sabe por que as metas de ano novo, 90% delas não conseguem ser executadas? Ou até pior, eu tinha uma meta. Minha meta era emagrecer 2 quilos e eu engordei 2 quilos. Engordou 2. Mudou, inverteu a meta. Inverteu a meta. Tu escreveu de uma cabeça pra baixo. Olha, a grande maioria das metas não são alcançadas no final de semana, as metas de ano novo, principalmente, por causa de um detalhe muito simples. Primeiro, elas não são escritas. Você não coloca ela num papel, tá? E aí, uma pequena porcentagem das pessoas que coloca no papel, coloca esse papel dentro de um caderno que tem uma capa dura. Essa capa fica fechada, socada dentro de uma gaveta que você não sabe mais nem qual é a da casa. Quantas vezes você reviu a anotação que você fez? Nenhuma. Você escreveu e guardou. Então, se você quiser realmente realizar coisas no seu próximo ano, eu recomendo que você faça um planejamento adequado. Dentro do plano de voo, eu explico como é que se define uma meta. Mas resumindo, você tem que avaliar, primeiro, qual é o seu estado atual, qual é o estado desejado. E a partir dali você vai identificar o quê? Recursos disponíveis que você tem. Antes disso, antes dos recursos, você vai ver o quê? Contextualização. Em que condições eu quero alcançar esse objetivo? Em que condições eu não quero alcançar esse objetivo? Ah, não tem como eu não querer alcançar. Tem sim. Se você tiver que matar alguém, talvez você não queira alcançar. Então sempre tem. Você tem que achar esse contexto, tá? Em que condições você quer que aconteça, em que condições você não quer que aconteça. O Edu, faz um favor pra mim, aperta ali no fechar do celular, por favor. Senão o pessoal de casa não vai ver a gente. Obrigado, é que a bateria tá se entregando. Então vamos lá, contextualização. Depois você tem que ver a ecologia disso. Se eu conseguir alcançar esse objetivo, é saudável para mim? O que eu ganho? O que eu perco ao alcançar esse objetivo? Depois disso eu vou avaliar que recursos eu tenho à minha disposição para alcançar esse objetivo. Que recursos adicionais, o que eu poderia considerar de recurso adicional? E identificar o quê? Os meus inimigos. O que é que eu posso... Onde eu posso... Quais são as limitações que podem aparecer aqui no meu caminho? E depois disso, você vai avaliar o quê? De acordo com todo o seu empenho, com tudo aquilo que você vai executar, tá? De acordo com aquilo que você definiu que você vai executar, eu te pergunto, é possível alcançar esse objetivo? Usando todo esse envolvimento, você merece alcançar esse objetivo? Então, você tem que se fazer essa pergunta, né? Ah, eu quero falar inglês. Tá, você vai investir quanto tempo? Ah, eu vou investir 1 hora por semana. Tá, você merece falar inglês fluentemente em 6 meses se você investir 1 hora por semana? Eu acho que não. E se você perguntar para qualquer professor de inglês, eu acho que ele vai concordar comigo. Acho que ele vai dizer, não, você não merece. Ou ele vai te vender esse curso por 10 anos, né? Que é o que a grande maioria da indústria faz. Vende por 10 anos. Por quê? Porque assim eles têm mais tempo para ganhar dinheiro. E o que acontece... Não é à toa, né? O David até trouxe esse dado pra gente. Desculpa te ter interrompido. 2 bilionários. Nós temos 2 bilionários entre os 10 maiores bilionários do mundo. E 2 são donos de redes de escola de inglês. Não é à toa, né? Sim, é quase um contrato vitalício.
Se tu quiser ficar patinando na mesma tecla... Vem patinar aqui. Vem patinar aqui. O que não falta é eles te venderem a escola mais bonita e você vai. Mas é interessante tudo isso que você falou, porque acontece no dia 31, é só o que eu quero. Não, pula o planejamento, pula o estado atual, pula acende tudo. uma vela. Acendi a vela, é o que eu quero, é isso, eu vou mentalizar. Vou mentalizar que vai dar certo. É importante visualizar. Claro que é. Mas por que é importante visualizar? Porque ao visualizar você enxerga caminhos que você pode percorrer. Cara, se tu não der o primeiro passo, você nunca vai trilhar esse caminho. Uma coisa é visualizar. Visualizei onde eu quero ir. Beleza, mas eu ainda continuo precisando dar os passos para ir daqui até lá. Eu preciso executar ainda para conseguir ter essa trajetória, ter esse desenvolvimento, entende? Então, assim, faça esse planejamento sobre cada meta daquilo que você quer alcançar em 2020 e faça um cartaz. E bota na Mas cola esse cartaz num lugar que seja assim, ó, um tapa na sua cara. Eu recomendaria que você colasse ele do lado da televisão. Porque o tempo que a gente joga fora assistindo televisão, se você colar esse cartaz do lado da sua televisão, toda vez que você cometeu o pecado de ligar a televisão e deixar ali as pessoas ficarem te influenciando, como eles bem entendem, e alunos do plano de voo sabem por que assistir televisão é entregar o seu cérebro para ser influenciado, porque eu ensino isso, ensino funcionamento cerebral, ensino persuasão lá dentro, tá? Gostaria muito de ensinar a vocês, mas é algo que toma realmente muito tempo e eu preciso de ferramentas para conseguir fazer isso. Nunca vai ser através de uma live que eu vou conseguir fazer ou de um podcast. Mas o fato é que se você visualizar esse cartaz do lado da sua televisão todos os dias, é impossível você ignorar o planejamento que você fez para alcançar essa meta. Impossível. Eu duvido você ficar assistindo televisão parado, olhando para o cartaz, dizendo quais são as suas metas para esse ano. Aquilo vai incomodar você. E outra coisa, é muito prazeroso quando tu atinge pelo menos uma submeta. Sim. É extremamente prazeroso. Não adianta ele estar ali te dando tapa na cara todo dia que você vai tomar surra todo dia, daqui a pouco você tá na lona. A importância não só das metas, você falou muito bem, das submetas também. Submetas. Porque a cada submeta batida você vem aquela injeção de ânimo. Eu tô progredindo. Vamos botar o exemplo do idioma, assim, que sempre é muito válido. Eu quero aprender inglês. Não adianta eu escrever bem grande, eu quero aprender inglês e botar do lado da TV. E daí você tá olhando um filme dublado, bem tranquilo, olhando, tem que aprender inglês, eu vou botar legendado então. Não, cara, você quer aprender inglês, bota ali embaixo. Não, então eu vou começar com o verbo to be, bota um submeta. Daqui a pouco, em uma semana, tu desvendou o verbo to be, tu risca ele. Você sabe qual que é a nova qualificação agora de evolução dentro do plano de voo? De acordo com o número de horas que a pessoa vai ter em conversação, ela vai ter faixas. Então, assim como no judô, nós teremos os faixas brancas, nós teremos os faixas amarelas, nós teremos os faixas marrons e nós teremos os faixas pretas. Então, nós teremos a evolução de faixas de acordo com o número de horas de conversação que a pessoa praticou. E ela também vai conseguir ir mensurando. Porque quando a gente fala assim, seu nível de inglês é básico. O que é básico? Básico é desde falar hi até você conseguir já usar algumas expressões. É básico. Mas dentro do básico você está onde? Você é faixa amarela no básico? Você é faixa branca no básico? Você é faixa marrom do básico? Ou você já tá um faixa preta no básico? Daí quando você é um faixa preta no básico, você vira faixa branca no intermediário. Exatamente. Daí por isso que é a categoria mirim, categoria adulto, sênior e assim vai. Exatamente. Isso Aí é legal. Quando você entrar no intermediário, você vai ser o faixa branca do intermediário. Aí você vai para faixa amarela, você vai para faixa marrom e você vai para faixa preta. Assim a gente segmenta os níveis e a galera dentro do plano de voo consegue ter uma noção muito real, não só pela faixa, entende? A faixa é só uma representação, mas ela consegue ir trabalhando justamente isso, o fato de perceber a evolução dela. Porque muitas vezes quando estava estudando inglês, eu
saía de uma aula assim, uau, tô dominando esse negócio. Aí na semana seguinte eu ia pra aula, eu nunca vou aprender essa tralha. Cara, inglês é igual academia, você vai pra lá, o cara tá te dando 10 quilos, aí você tá lá, 10 quilos, tô arrasando já nessa parada aqui. Aí o que eles fazem? 15, aí você já tá lá. Desculpa. Você tá lá aqui, ó. Meu Deus do céu, mas será que isso aqui nunca vai ficar confortável? Quer dizer... Aí quando 15 já tá massa, o cara... 20. Aí você volta a fazer isso. Puxa vida. Então é a mesma coisa. Em inglês é a mesma coisa. Quando você tá começando a ficar confortável, vai vir algo mais desafiante para conseguir deixar aquele sentimento. Então, galera, botem as suas metas definitivamente no papel para 2020 e envolvam-se. Né? A gente está falando aqui muito de datas especiais, mas eu acho que a grande palavra aqui que fica desse podcast é envolvimento. Com certeza. Você precisa se envolver. E aqui eu lanço a hashtag desse episódio. Se você está assistindo, faça aí, coloque no comentário aí, se você está na live, coloca no comentário da live. Se você está assistindo esse podcast aqui pelo Spotify, manda direct depois para mim no Instagram, para eu saber que você escutou esse podcast. Se você está assistindo a gravação pelo YouTube, comenta aqui embaixo desse vídeo. Não esquece de compartilhar o vídeo, de assinar as notificações também. Mas coloca lá, hashtag, qual é a hashtag? Eu já esqueci. Eu Joey 10 segundos, a minha memória. Envolvimento. Vocês viram que legal, ele soprando pra mim. Falando baixinho. O Edu tá de joelho aqui do lado da câmera. Fazendo todo... Galera, hashtag envolvimento é a chave. Coloca, hashtag envolvimento é a chave. Por quê? Porque é disso que a gente está falando aqui, é disso que a gente está falando sobre trabalhar no Natal, sobre trabalhar no Ano Novo, sobre transportar as pessoas, levar as pessoas ao encontro dos seus sonhos. É sobre isso que a gente está falando aqui. Tudo isso é envolvimento. Aproveitar agora que está próximo ao Natal, essa questão da caridade, de se envolver mais com as pessoas. A gente vai trabalhar com pessoas, então vamos aproveitar essa data que tem muito a ver com pessoas e o Ano Novo que tem muito a ver com novos desafios. Então são duas datas que juntam uma coisa muito legal para trabalhar na aviação, que é as pessoas agora no Natal e as novas metas do Ano Novo. Então, tu juntando as duas, você tem armas poderosas para 2020. E 2020, a aviação tá vindo com tudo. E gostaria de deixar aqui também a reflexão. Não é só no Natal, né, galera? Sempre. Vamos lidar com pessoas, vamos trabalhar com pessoas durante o ano inteiro. Então, a gente está falando sobre o Natal para despertar esse lance em você e fazer com que você comece a executar. Mas a execução, ela tem que ser o ano inteiro. Quanto mais você executar, quanto mais você se dedicar a isso, mais tua história vai estar alinhada com a realidade da aviação. É isso aí. Vini, meu parceiro. Muito bom. Muito obrigado. Aqui, ó, presentão do Vini. Aí. Veio aqui, ó, membro já, sócio do Desaprenda Pra Voar, ganhou sua canequinha exclusiva, show. Produzida pelo nosso editor do podcast. Aí, olha aí, ó. Desaprenda para voar. Com o arroba dele aí. E eu tenho a minha aqui. Não largo mais. Até o editor aí, ó. O Edu também, ó. Desaprenda para voar. Toda segunda-feira, publicado no Spotify. Toda quarta-feira, publicado no YouTube. Se você tá gostando dos episódios, manda um direct pra gente, porque a gente fica falando aqui e a gente não sabe se a gente tá agradando, se estamos agradando, se não estamos agradando. Se você quer que a gente faça um podcast sobre algum tema, manda ideias, escreve pra gente, porque isso ajuda também a iluminar, porque chega uma hora que a gente começa assim, meu Deus, e agora tem que gravar? E sobre o que a gente vai falar? E não sei lá, dá uma ideia aí. Então a gente também tem as nossas limitações, a gente também fica perdido de vez em quando. E se vocês puderem fazer isso, mandar o direct e sugerir temas,
é muito legal, porque assim a gente ativa aí a gente conversa cada vez mais, e quanto mais a gente conversar, melhor vai ser para ajudar vocês. Então, gratidão para quem tá aí pelo Instagram assistindo a gente ao vivo, gratidão para você que tá aqui escutando esse podcast, e eu espero que vocês tenham um excelente período. Feliz Natal. De Natal, de Ano Novo. A gente tá aqui no nosso dia de folga, dedicando um pedaço dele para você, para que você também venha a fazer parte desse mundo maravilhoso da aviação. Aqui encerra mais um Desaprenda para Voar. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Vamos!